Congresso Nacional promulgou em junho passado a emenda constitucional de número 80, que fixou o prazo de 8 anos para que a União, Estados e o Distrito Federal instalem as defensorias públicas em todo o país. Qual é a situação de hoje e qual é a importância dos defensores para a realização de justiça? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a nova Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Cristiane Neves Procópio Mallar. Ela é defensora pública há 9 anos e foi eleita defensora geral em junho passado e tomou posse no último 28 de julho. Doutora Cristiane, obrigado pela presença. Um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton Paiva, me ajudarão a entrevistá-la. E também o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores do terceiro bloco. Doutora Cristiane, o nosso assunto então é essa novidade, essa PEC, chamada Proposta de Emenda Constitucional número 80, que fixou esse prazo de 8 anos para que a União, Estados e o Distrito Federal instalem as defensorias públicas no país. O que representa essa medida para o acesso à justiça, para a efetividade da justiça no país? Olá, Orion. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. No programa Pensamento Jurídico. E a respeito da Emenda Constitucional 80, ela trouxe uma grande novidade para a Defensoria Pública em todo o Brasil. Ela, no seu artigo 134 da Constituição Federal, ela, em primeiro lugar, ela destaca a Defensoria Pública da Advocacia. E isso tem um grande significado. Em primeiro lugar, ela também amplia o conceito da Defensoria Pública. Chegou a mudar do que era antes, o que é hoje? Sim, hoje o conceito de Defensoria Pública, ele é bem mais amplo. A Defensoria Pública, ela hoje é instituição permanente. Ela é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, isso também muda, e a defesa em todos os graus dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Sem dúvida, acontece essa mudança. Agora, o que faz exatamente na prática um defensor, uma defensora, no momento de uma ação judicial, por exemplo? O defensor público, ele atua tanto para o ajuizamento de ações, quanto na defesa, o que nós chamamos de contestação. Então, o defensor público ele pode trabalhar nas duas pontas. Nós podemos ter 2 defensores públicos atuando no mesmo processo. De maneira antagônica, De maneira antagônica, tanto pelo autor, tanto pelo réu. E hoje, um dos grandes desafios da Defensoria Pública, e isso inclusive a outra novidade da Emenda Constitucional 80, é termos defensores públicos em todo o estado de Minas Gerais e em todas as comarcas. Porque hoje, de 296 comarcas, nós estamos apenas em 103. E a Emenda Constitucional 80, ela prevê que até em 8 anos, todos os estados, a União e o Distrito Federal tenham defensorias públicas instaladas em todas as unidades jurisdicionais. Sobre essa atuação dos defensores, existem áreas do direito determinadas ou qualquer área do direito? Qualquer área do direito. Criminal, civil, a Defensoria Pública tributário. Hoje, no estado de Minas Gerais, atua nas mais diversas áreas, desde a área civil, criminal, família. E hoje, na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nós temos uma distribuição por defensorias públicas especializadas, o que é muito interessante, porque você consegue atender o cidadão naquela área específica. Então, nós temos Defensoria Pública do Consumidor, Defensoria Pública da Saúde, que tem um atendimento específico na área da saúde. Muito interessante. Agora, o que diferencia, no nosso conhecimento até então, antes da Constituição de 88, é que instituiu a Defensoria Pública, e agora está sendo com a nova emenda constitucional de número 80, ampliando mais ainda o seu conceito e a sua atuação no país. O que diferencia, por exemplo, daquele advogado dativo, que é o advogado constituído para quem não tem condições de constituir um advogado? Porque a Defensoria Pública, ela integra o sistema de justiça como uma carreira jurídica. O defensor público, a exemplo do promotor de justiça e do próprio juiz, ele integra uma carreira através de concurso público e, através do concurso público, ele tem uma remuneração própria, ele tem prerrogativas e, da mesma forma, ele também recebe por subsídio
E tem toda uma série de questões que o diferencia, porque ele também tem vínculo com o processo, ele atende o cidadão não só com relação a um processo, mas ele atende, dá um atendimento na área tanto psicossocial quanto um atendimento durante todo o curso do processo. E está presente, então, em toda a ação judicial. Em toda a ação judicial. E o advogado dativo, ele, na verdade, ele às vezes é chamado no processo para um ato, às vezes para uma só audiência, e não cria o menor vínculo com o cidadão e o menor vínculo com o próprio processo. Só para não ficar sem defesa mesmo, né? Agora, doutora Cristiane, essa questão dessa presença, atuação, como que o cidadão, a parte no processo, aciona o defensor ou ela vem naturalmente, essa atuação? Essa atuação depende de acionamento, sim. O cidadão, ele deve buscar a Defensoria Pública, ele passa por um sistema, um processo de triagem dentro da Defensoria Pública, apresentando uma documentação básica necessária. Essa documentação seria, principalmente, os documentos pessoais, seria cópia de identidade, CPF, comprovante de endereço com CEP e também o comprovante de renda, que seria cópia da carteira de trabalho, ou outro documento, contra-cheque, outro documento que comprove que ele não teria condições de estar arcando com as custas de um advogado no momento do ajuizamento da ação. Muito bem. Doutora Cristina, eu vou fazer um intervalo, eu gostaria que no próximo bloco a senhora falasse um pouco mais para a gente sobre a realidade da situação das defensorias públicas no país. Você já falou um pouco de Minas Gerais, ok? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a PEC Emenda Constitucional número 80, que fixou prazo de 8 anos para que a União, Estados e o Distrito Federal instalem defensorias públicas em todo o país. A nossa entrevistada é a nova Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Cristiane Neves Procópio Malá. Doutora Cristiane, então deixei no bloco anterior uma questão para a senhora sobre a situação desse déficit de defensorias públicas em todo o país. De acordo com o levantamento do IPEA, mais de 70% das comarcas não têm esses serviços, esse benefício. Sim. Hoje, embora todos os estados no Brasil já contem com defensoria pública, o que também há pouco tempo atrás ainda era um desafio, nem todas as comarcas contam com defensores públicos, como eu dei o exemplo do estado de Minas Gerais. Goiás, aliás, por exemplo... existem estados, me desculpe, que nem existe nenhum tipo de serviço de defensoria pública, não tem a defensoria pública instalada, né? Não, hoje o Brasil todo já conta com a defensoria pública, então isso já foi alcançado. Esse desafio nós já conseguimos avançar. Mais, né? Agora, Goiás, eles estão fazendo o primeiro concurso para 40 vagas para o provimento do cargo de defensor público. Mas, como eu disse, nem todos os estados têm defensor público em todas as comarcas. Eu tive recentemente em Roraima, e lá tem 40 defensores públicos, então, realmente lá está praticamente provido de defensoria pública, mas também com um quadro muito menor, mas já não é o mesmo caso de Minas Gerais e de outros estados que contam com um quadro muito maior de defensoria pública. Minas Gerais, o quadro, por exemplo, é de 1.200 defensores públicos e nós temos apenas 586 defensores públicos hoje na ativa. Na avaliação da senhora, por que demorou tanto tempo, desde a Constituição de 88, mais de 25 anos aí, para poder dar o valor devido à defensoria pública na prestação jurisdicional? Eu acredito que sejam questões históricas, questões até mesmo sociológicas. O importante é que a defensoria pública, à custa de muita luta, de muitos desafios, vem avançando. E o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas têm sido grandes parceiros da defensoria pública nesse aspecto. Muitas leis importantes têm sido promulgadas e o desafio hoje, em parceria com o governo de cada estado, é implantarmos
e implementarmos essas leis que já estão e já foram implementadas, a exemplo da Emenda Constitucional 80. Então, por exemplo, hoje, como grande desafio da Defensoria Pública é orçamentário, porque não adianta termos apenas leis se não tivermos orçamento, porque prioridade total, a Defensoria Pública não tem orçamento próprio, e essa é a diferença da Defensoria Pública ainda no sistema de justiça em relação ao Ministério Público e ao próprio Poder Judiciário, é exatamente fazermos um planejamento conjunto com o governo do Estado de Minas Gerais, e isso já foi feito, inclusive foi a primeira iniciativa que eu tive enquanto gestora pública. Assim que tomei posse no dia 28 de julho, no dia 29, já iniciei um projeto dentro dessa administração, já encaminhei ao governo do Estado, a nossa secretária de Planejamento e Gestão, para 8 anos. E dentro desse projeto foi apresentada a distribuição dentro de 193 comarcas desprovidas, um projeto de que, dividindo por 8 anos, daria 25 comarcas para 2015 e 24 comarcas nos próximos 7 anos. Planejamento estratégico Planejamento disso. estratégico, e que Muito nós bem. vamos precisar de recursos, basicamente verbas de custeio, porque tem os custos de implantação e os custos de manutenção dessas novas comarcas, e certamente temos o apoio, principalmente do Poder Judiciário, porque esse trabalho conjunto da Defensoria Pública com os juízes, no caso com todo o Poder Judiciário, é muito importante, essa harmonia, esse trabalho. Sempre quem sai beneficiado é o cidadão. Com certeza. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria de interromper a nossa entrevista convidando os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton Paiva hoje para me ajudar a entrevistá-la. Por favor, primeira pergunta. Nos casos de acidente de trabalho, o cidadão pode procurar a Defensoria Pública? Oi, Heloísa. Sim, nos casos de acidente do trabalho, você pode procurar a Defensoria Pública de acordo com o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. É caso de Defensoria Pública Estadual, sim. Então, você poderá buscar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem conseguido chegar em todos os estados brasileiros e atendendo a todos os cidadãos carentes, como reza a Constituição? A Defensoria Pública hoje já se encontra instalada em todos os estados brasileiros. A exemplo do estado de Goiás, a Defensoria Pública agora está realizando o seu primeiro concurso público para 40 vagas para provimento de cargos de defensor público, mas não existe, infelizmente, ainda em todas as comarcas dentro de cada estado. Muito bem. Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton Paiva por essa participação. Agradecer também a pergunta da Daiana Chaves, que não foi feita, mas a resposta já havia sido dada no bloco anterior. Doutora Cristiane, a senhora falou sobre o planejamento estratégico aí da instalação dessas defensorias no prazo de 8 anos no estado de Minas Gerais, como acontece em todo o país. Não é muito tempo não para uma demanda tão reprimida, tão necessária? É muito tempo, sim. Mas, por outro lado, o planejamento ele é necessário. A partir do momento que existem tantas comarcas desprovidas, realmente é compreensível que esse planejamento seja necessário para que consigamos fazer de forma realmente programada, planejada e consciente. Então, E vai acontecer em todo o país isso. Existe algum critério de implantação dessas defensorias, determinada comarca, com um perfil diferente da outra? Como é que deve ser isso? o critério da própria Emenda Constitucional 80, e é o critério inteligente, é que prioritariamente essas comarcas deverão ser instaladas em regiões de maior exclusão social, ou menor IDH, e regiões de maior adensamento populacional. E a defensoria está presente em todo o segmento da justiça, não só na estadual, né? Sim, nós temos a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública hoje Federal, da União. Doutora Cristiane, além do atendimento direto ao cidadão, como na situação de defesa ou acusação, a Defensoria Pública também tem uma outra atuação de forma a agilizar a prestação jurisdicional, agilizar a efetividade da justiça, que são os mutirões. Como funcionam? A Defensoria Pública hoje, além da atuação judicial, atua muito na atuação extrajudicial. Mutirões, direito a ter pai, mutirão dos tribunais do júri, mutirão das conciliações. E também tem uma atuação enorme em educação de direitos.
Tudo isso para agilizar a prestação dos serviços da Defensoria Pública e aproximar a Defensoria Pública do cidadão carente. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, doutora Cristiana, nosso novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora falasse, explicasse para a gente como funciona esse mutirão, que neste mês de setembro, nos dias 25 e 26, acontece o mutirão Direito a Ter Pai. Ok? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a proposta de emenda constitucional de número 80, que fixou o prazo de 8 anos para que todo o país instale as defensorias públicas. A nossa entrevistada é a defensora pública, a nova defensora pública geral do estado de Minas Gerais, Cristiane Neves Procópio Malar, que tomou posse no dia 28 de julho último. Neste bloco vamos discutir uma das importantes atuações sociais da Defensoria Pública, que são os mutirões. Neste mês de setembro, nos dias 25 e 26, acontece o mutirão Direito a Ter Pai. Doutora Cristiane, qual que é a importância de se reconhecer o mais cedo possível a paternidade? Mutirão Direito a Ter Pai é um projeto que foi idealizado pelos defensores públicos de Uberlândia e a grande importância desse mutirão é, desde o início, conscientizar o pai da importância dele na formação e na participação dele da vida da criança e do adolescente, além de participar também da reconstrução desse vínculo familiar desde o início. Entendi. Agora, doutora Cristiane, como é que é feita esse reconhecimento da paternidade no mutirão? Participam profissionais de outras áreas que não da defensoria, do judiciário? Participam. Na verdade, no dia do mutirão, são realizados gratuitamente exames de DNA dentro da sede da própria Defensoria Pública. Eu falo que é a própria festa da cidadania no dia do mutirão. O laboratório vai para dentro da Defensoria Pública, são realizados gratuitamente DNAs dentro da Defensoria e no dia do mutirão, então, é realizado o reconhecimento extrajudicial da paternidade. Também são elaborados acordos ligados a alimentos, guarda e direitos de convivência e no caso de não comparecimento do suposto pai, são também encaminhados e orientados para o ajuizamento de ação de investigação, né? De paternidade. Agora, doutora Cristiane, como começa esse processo desse mutirão, por exemplo? É o filho, a mãe, documentação, o que tem que ser feito nesse caso? A mãe da criança carente que não tem o nome do pai no registro de nascimento ou o próprio filho maior que pretende o reconhecimento devem buscar a Defensoria Pública para o cadastro prévio até o dia 19 de setembro, munidos dos documentos pessoais. Esses documentos pessoais se encontram no próprio site da Defensoria Pública, no campo próprio lá escrito Espaço Cidadão. São basicamente identidade em cópia, CPF, comprovante de endereço com CEP, o registro de nascimento e o endereço do suposto pai, que isso é fundamental para que ele possa ser encontrado, para que ele possa ser notificado e comparecer à Defensoria Pública nos dias 25 e 26 de setembro. E a beleza do mutirão é que este ano ele irá acontecer simultaneamente em 31 comarcas do estado de Minas Gerais. Interessante. E durante o programa nosso, aqui no cantinho da tela, você vai ver o endereço da Defensoria Pública, endereço eletrônico, para poder tomar essas providências e se informar a respeito disso. Agora, durante o mutirão, a pessoa já sai de lá com a certidão da paternidade definida? Na verdade, é feito o exame, a pessoa depois é notificada a comparecer à Defensoria Pública para saber o resultado do exame. Se o exame do DNA sair positivo, será realizado o termo de reconhecimento, é encaminhado para então o cartório realizar então o registro e aí dentro de um mês está tudo resolvido. Então o que é mais importante é a desjudicialização de demandas em parceria com o Tribunal de Justiça. Com mais agilidade, né? Com mais agilidade para o cidadão. A senhora falou que é o caso de repente o pai não concordar ou não participar, não comparecer. E se o pai já é falecido, como é que faz nesse caso? Se o pai já é falecido, é possível se realizar exame com material genético dos parentes do suposto pai falecido.
E este ano, a novidade em Belo Horizonte é que no dia 25 os exames serão realizados com supostos pais vivos e no dia 26 serão realizados os exames com material genético dos supostos pais falecidos. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro O Pensamento Literário, por favor. A indicação do livro de hoje é Talento Não é Tudo, do autor John Maxwell. Eu escolhi esse livro porque hoje é um livro de cabeceira, ele foi recomendado por um tio muito querido, uma pessoa que tem um talento extraordinário, além de um talento natural. Ele ganhou o título de melhor violoncelista do mundo e a partir do momento que eu tive essa indicação, eu falei, eu vou descobrir o motivo dessa indicação. E o significado disso é porque não basta realmente você ter talento para você ter sucesso. Na verdade, o autor quer dizer que a vida ela é feita de escolhas. E a partir do momento que você faz as suas escolhas, você é o resultado das suas escolhas. Então, a matemática é talento mais escolhas certas é o resultado de um talento extraordinário. E aí é a dica que eu dou para você. Se você realmente, independente do talento que você tenha, liderança, comunicação, qualquer outro talento, todos os dias esteja com a sua mente e com seu coração aberto para novos aprendizados, novas experiências e novos desafios. Isso levará você a alcançar o que o autor chama de talento extraordinário. É isso que eu desejo para você. Interessante, boa indicação. Talento é fazer, né? Ter iniciativa é atitude mesmo, né, doutora Cristiane? Voltando à questão do mutirão aqui na Defensoria Pública, né? Direito a ter pai. A senhora disse há pouco que outros temas, outros problemas, outros conflitos na relação da família também são resolvidos como pensão alimentícia. A questão da guarda também é discutida nesses casos? Todas as questões que resultam das relações familiares podem ser discutidas a partir do momento que o exame de DNA restar positivo e a paternidade for reconhecida. Então, tudo ligado pensão a alimentícia, pensão alimentícia, guarda, direitos de convivência, que seriam os direitos de visita, podem ser discutidos e regulamentados dentro da própria Defensoria Pública. Só para concluir, então, a nossa entrevista aqui, doutora, a Defensoria Pública tem um papel muito importante na segurança jurídica das decisões judiciais, né? Sim, muito importante. E mais importante ainda é o cidadão sentir que ele está amparado por um defensor público que irá acompanhá-lo desde o início do ajuizamento da ação e durante todo o processo. Muito bem. Eu conversei aqui com a doutora Cristiane Neves Procópio Malar, que é a nova defensora pública geral do Estado de Minas Gerais. Tomou posse no último dia 28 de julho e falamos aí sobre essa novidade constitucional, a emenda 80, que fixou o prazo de 8 anos para que Estados, União e Distrito Federal instalem as defensorias públicas em todo o país. Doutora Cristiane, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade. Quero dizer que a Defensoria Pública está de portas abertas para você, cidadão, que não tem condições de pagar um advogado e que tenha problemas com relação a todas as causas ligadas à família, saúde, alimentos, civil, criminal. Nós existimos para você. Muito bem, parabéns pela posse e boa sorte nesse trabalho. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.